Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo da saga R e R Studio e desta vez o objetivo é apresentar algumas das funções do R para matrizes. Vamos então para o R Studio e neste caso preparei um ficheiro de script com todos os comandos que vamos correr durante esta sessão. O primeiro é um comando de grande utilidade quando pretendemos limpar o environment, o que significa que todos os objetos criados anteriormente serão eliminados. É uma forma de começar do zero numa nova sessão de trabalho. Como podem observar, depois de correr a linha de comando 1, todos os elementos que faziam parte do environment foram eliminados. Para começar, vamos criar duas matrizes recorrendo à função matrix. Geralmente utilizam-se letras maiúsculas para dar nome às matrizes. Portanto, começamos pela letra A, sinal de atribuição, função matrix e recorremos à função C de combine para introduzir os números a incluir na matriz. Para definir a dimensão da matriz, introduzem-se o número de linhas e o número de colunas, porque devem ser distribuídos os números da função combine pela matriz. Por último, informa-se o R como é que esses números vão ser alocados na matriz. No caso de optar por true no último argumento, os três primeiros números vão constituir a primeira linha da matriz. O segundo conjunto de três números será a segunda linha da matriz e assim sucessivamente. Se corrermos os comandos da linha 5 e 6, vamos observar isso mesmo. Portanto, 213 a primeira linha, 107 a segunda, 452 a terceira. Se optar por false no último argumento, as sequências anteriores são introduzidas em coluna, como se pode observar correndo as linhas de comando. Neste caso, o 5, 2, 1, ou seja, os três primeiros números da função combine aparecem em coluna e os próximos três aparecem na segunda coluna. Portanto, no final obtivemos a matriz quadrada A, dimensão 3x3, e a matriz retangular B, dimensão 3x2. De seguida, procedemos ao cálculo da característica de cada uma das matrizes. A característica é o número máximo de linhas ou colunas linearmente independentes. No caso da matriz A é 3 e da matriz B é 2, tal como se pode observar correndo os comandos da linha 11. O R disponibiliza também a função T de transpose para se proceder à transposição de uma matriz, operação que consiste na troca de linhas por colunas e vice-versa. Como podem observar, a primeira linha da matriz A é 2, 1, 3, que agora aparece na primeira coluna da matriz transposta. A partir de agora, todas as funções que se apresentam dizem respeito apenas a matrizes quadradas, isto é, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Portanto, se aplicar as funções à matriz B, deverá obter sempre uma mensagem de erro. Para calcular a inversa de uma matriz, utiliza-se a função solve. Não se esqueça, a inversa só existe se o determinante da matriz for diferente de zero. Quando uma linha inclui mais do que um comando, como é o caso, devem ser separados por ponto e vírgula. Depois, pode correr apenas um comando selecionando o código correspondente. Por exemplo, se o objetivo é calcular a inversa da matriz A, basta selecionar apenas solve A e Ctrl Enter. Se correr o comando solve B, vai obter uma mensagem de erro, uma vez que a matriz B não é uma matriz quadrada. O traço de uma matriz quadrada é a soma de todos os números da diagonal principal da matriz, introduzida como argumento. A função a utilizar é tr de trace, que está no package psych. Uma vez que eu já instalei o package, basta correr o comando library e tr a. Portanto, neste caso, o traço, e se voltarmos à matriz A, o traço não é mais do que a soma de 2 mais 0 mais 2. Isto é, se corrermos a função tr de trace, o resultado será 4. Para calcular o determinante de uma matriz, recorre-se à função det. Correndo toda a linha, obtemos menos 29 para o determinante da matriz A e uma mensagem de erro para a matriz B, uma vez que não se trata de uma matriz quadrada. Também é possível multiplicar matrizes recorrendo à combinação de símbolos percentagem, asterisco, percentagem. Não se esqueça da regra de multiplicação de matrizes.
o número de colunas da primeira matriz, neste caso A, tem de ser igual ao número de linhas da segunda matriz, neste caso B. O resultado é uma matriz 3 por 2, o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda. Se inverter a ordem das matrizes, o R devolve uma mensagem de erro, uma vez que não se verifica a regra da multiplicação. Isto é, o número de colunas da matriz B é diferente do número de linhas da matriz A. O comando seguinte permite confirmar que o produto de uma matriz, pela sua inversa, é a matriz de identidade. A função round é utilizada para reduzir a zero o número de casas decimais. Como podem observar no painel 3, multiplicando a matriz A pela sua inversa, o resultado é a matriz de identidade. O comando EV, sinal de atribuição eigen A, permite calcular os valores e os vetores próprios da matriz A. Se correr a linha 37 e 38, pode aceder ao conteúdo do objeto EV. Para visualizar o que está dentro do objeto, escreve-se o nome seguido do símbolo do dólar. E depois podemos observar as componentes disponibilizadas ou que integram este objeto, os values, os valores próprios e os vetores próprios. O comando da linha 42 permite criar o objeto L com os valores próprios da matriz A. Não se esqueça, ao introduzir o comando entre parênteses, o R cria o objeto L, tal como irá aparecer aqui no environment, e mostra de imediato o seu conteúdo no painel 3. Pode também confirmar que o determinante de uma matriz é igual ao produto dos valores próprios, correndo os comandos da linha 44 para obter o determinante, 45 e 46 que resultam da multiplicação dos valores próprios. Por último, pode também criar uma matriz extraindo apenas os valores próprios, que aparecerá também aqui no environment. E já chega de funções para matrizes. Espero que tenham aprendido alguma coisa e continuamos por aqui. Muito obrigado.